Dando sequência então no nosso estudo de hoje, Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos no capítulo número 11, O Insucesso de Ambrósio. E nós acompanhamos no nosso encontro passado aquelas duas partes, né, do capítulo anterior, uma parte de reflexão de Filomeno, né, quando ele se encontrava sozinho no novo aposento em que ele estava ali hospedado, e ele então pensava na importância do conhecimento doutrinário, mas ao mesmo tempo do conflito, né, de você saber, mas ao mesmo tempo não conseguir vivenciar. Então, dentro da doutrina, médiuns, expositores, escritores, trabalhadores, né, que são ali muito bem capacitados e estudados dentro desse tema, ainda assim falem no compromisso que assumiram e o papel daquele hospital no acolhimento desses espíritos todos, né? E depois, junto com Alberto e também com o Dr. Inácio Ferreira e também com o Eurípides, todos eles então, sob a coordenação da Rainha Isabel de Aragão, a Santa Isabel, eles então fizeram aquela expedição naquela região bastante sombria do plano espiritual, né, uma faixa vibratória de grandes sofrimentos, uma faixa muito vinculada. A gente lembra que quando nós estudamos sobre essas faixas vibratórias bastante densas, né, elas estão muito ligadas ao planeta Terra, né, ao nosso planeta, ao físico do nosso planeta. Então, quando eles falam que nós vamos a uma região sombria do planeta, é uma região espiritual, porém vinculada aqui à densidade da matéria, enquanto planos mais elevados, né, são aqueles que vão cada vez mais se desmaterializando, né, se tornando um ambiente cada vez mais sutil, mais etéreo, enquanto aqueles que são dessas faixas inferiores, mais materializados, mais ligados aqui às sensações e da psicosfera do próprio planeta também. Foram até lá, uma caravana significativa, com muitos colaboradores, né, mais de 50 trabalhadores ali para ajudar no resgate, na proteção, na condução dos espíritos que já se apresentavam de alguma forma prontos para receber o auxílio inicial. E enquanto isso, o alvo principal era Ambrósio, esse espírito então que foi resgatado numa furna, né, numa caverna, que foi descrito por Filomeno de Miranda, onde então o próprio Eurípides auxiliou na libertação desse espírito que se encontrava ali preso, né, por aqueles espíritos que eram os chefes daquelas organizações, né, que controlavam aquele ambiente, né? A gente vai lembrar, claro, que esse controle é um controle relativo, né, relativo à ação deles naquele local, mas tudo isso acontece sob permissão do mais alto, né, permitindo que esses espíritos, mesmo se tornando espíritos tão cruéis, eles se tornam instrumentos de mudança, instrumentos de expiação para muitos outros espíritos que ficam sob o domínio deles, né? Então é ali uma forma da aplicação da justiça divina, né, que nós compreendemos muito pouco, de entender que aqueles que se encontram nessa faixa, né, da ignorância, do endurecimento, são ali, se tornam muito mais maleáveis a partir da própria força que eles aprenderam a usar. Então eles se submetem a essa mesma força até o momento em que eles se veem completamente ali desgastados, e a partir dali então é o momento de iniciar a transformação. Nesse novo capítulo 11 nós vamos conhecer então Ambrósio. Por quê? Né? Pois é, André. Bom dia, André. Por que então, né, Ambrósio se tornou essa personagem tão significativa a ponto de merecer, né, desse trabalho de todos esses colaboradores, uma atenção especial? Vamos lá então. De certo modo, já familiarizado com incursões à erraticidade inferior, aquela expedição, todavia, pelas características de que se revestia, ensejou-me interrogações que tive a oportunidade de apresentar ao gentil diretor no dia imediato, né? Então é a mesma pergunta que a gente faz
Por que Ambrósio merece tanta atenção assim? Impressionara-me profundamente com as faces do irmão Ambrósio, tendo em vista os sinais de sevícias que lhe haviam sido aplicadas e que se apresentavam na forma, dando-lhe um aspecto dantesco. Os traços humanos haviam sofrido graves alterações e todo ele se apresentava esquálido, destroçado, inspirando compaixão e produzindo choque emocional em quem o fitasse. Então, felizmente para nós, essas imagens, né, não chegam até as nossas mentes de um modo geral. Nós encontramos, né, médiums que infelizmente acabam, infelizmente não, é parte do processo, né, acabam tendo essa percepção de vendo espíritos com essas características tão tenebrosas, tão sofridas, né, que provocam, para aqueles que não têm ainda o preparo suficiente para compreender a realidade do mundo espiritual, provoca um impacto bastante negativo, bastante perturbador. Então é o que o Filomeno traz para nós aqui. Adormecido, ao ser transportado, ressonava de maneira particular, em um repouso assinalando terror, natural reminiscência dos sofrimentos e pavores que experimentava durante o largo cativeiro naquela região de Furnas Macabras. Então é aquele sono perturbado, né? Pois é, André, é por ali, viu? É algo desse gênero. Então nós vemos aqui, né, no momento do resgate, Filomeno descrevendo para nós aquele sono agitado, aquele sono misturado com um pesadelo, né, com um psiquismo completamente perturbado de tanta tortura moral que ele acabou sofrendo. O Brás colocou na pior são os que não estão presos lá, estão entre nós, né, da mesma forma, né, Brás? Então são esses que infelizmente são percebidos pelos médiuns de modo geral, os médiuns que são videntes, sensitivos e tudo. Concomitantemente, exteriorizava odores pútridos que remanesciam da decomposição cadavérica, ainda impregnada no perispírito, que igualmente se apresentava sob deformações, responsáveis pela maneira como se encontrava em espírito. Então olha que interessante aqui o que Filomeno coloca para nós. A aparência dele, as características que ele trazia, que eram as suas características perispirituais, elas tinham aquela imagem porque o perispírito ainda estava muito vinculado fluidicamente ao cadáver dele. Então nós vamos imaginar a decomposição cadavérica e ao mesmo tempo essa decomposição, disso que nós vemos nos filmes, né, felizmente, porque nós temos aqueles que precisam presenciar a imagem dessa decomposição cadavérica. Então, aquele corpo pútrido, aquele corpo cheio de vermes, aquele corpo totalmente desgastado pelo tempo e pelos efeitos, né, da química, da biologia que vai agindo sobre ele, e o perispírito vai assimilando aquilo, e não apenas na aparência, mas também até mesmo nos odores que acabam impregnando, né, os fluidos que acabam impregnando o perispírito. Então essa é a característica que nós encontramos, né? Então odores, deformações, tudo aquilo que acontece no cadáver, aquele espírito ia assimilando. Andrajoso, quer dizer, com aquelas roupas totalmente ali rasgadas, desgastadas, quase despido, a cabeleira desgrenhada como se houvesse crescido desordenadamente, misturava-se a barba hirsuta de aspecto imundo a envolver a cabeça, o rosto e parte do tórax. Os seus gemidos eram gritos de indefinível dor, que antes provocavam, nos algozes que o martirizavam, chalaça e mais azedume, e agora um grande respeito e compaixão em nós. Né? Bom dia, Didima. Então ali a gente vê, né, André Luiz também se mostrava, ele até comentava isso, né, que é até um tema que já foi ali alvo de muitos debates a respeito das características físicas do espírito após a desencarnação, com as semelhanças do que acontece no nosso organismo. Então André Luiz falava que ele percebia o crescimento de sua barba, porque a sua mente trabalhava dessa forma. O efeito do corpo físico também continuava da mesma forma.
E aqui então a gente lembra que nesse caso aqui do Ambrósio, pelo período, nós não sabemos ainda aqui qual é o tempo em que ele se encontrava preso naquele local, era exatamente ali as características do cabelo, da barba, das unhas, das características físicas de um modo geral. O Braço colocou aqui, no isolamento e lockdown, eu saí do corpo inconsciente, topava nas ruas cheio de gente, eu ficava preocupado por estar sem máscara, punha a mão tampando a boca. Eles riam de mim e me lembravam que não me pegava nada devido estar fora do corpo. Pois é, Brás? É a confusão que a gente faz da parte física com a parte espiritual. A Angelina colocou, percebo pelo olfato quando chegam. E aí tem o olfato, que é agradável, e aquele que é desagradável. E ele segue, vamos lá. Naqueles dédalos de onde provinha, não luziam a miséria nem a esperança, e alguém menos habituado ao trabalho nas zonas espirituais inferiores suporia tratar-se do inferno mitológico das religiões, ultrapassando, porém, as figurações horrendas das imaginações terrestres. Então até ultrapassava aquilo que nós imaginamos em termos de inferno, aquilo que os pintores, os escritores trazem para nós como gravuras ou trazem para nós como descrições. Aquilo lá é uma pálida e infantil ideia do que é de fato. Até porque, quando nós falamos nesses ambientes do plano espiritual inferior, nós não falamos naquilo que nós vemos, nós falamos também daquilo que pode ser sentido em termos de vibrações essas impregnadas pelo sofrimento e pela crueldade daqueles que estão ali presentes, daqueles que habitam aquele local. Então não é apenas um quadro frio que você olha imaginando aqueles seres vermelhos com chifres, caudas e tridentes, e numa imagem fria e simples, e você do lado de fora apenas ali como um espectador apreciando aquela imagem, ou pelo menos ali olhando, você pode nem apreciar, mas pelo menos ali olhando aquela imagem, mas estando presente num local como esse, como é o caso aqui que é trazido para nós por Filomeno, você não apenas está ali olhando aquilo tudo, mas você está imerso dentro daquele ambiente. Então aquele mesmo pensamento, aquelas mesmas vibrações, aquele aspecto todo, trazem ali um efeito conjunto que provoca o pavor naquele que observa. Bonito embaixador. Diz para nós aqui ainda, quando o Dr. Inácio nos convidou a visitá-lo, embora internado em nosso pavilhão, não subtei o interesse de aprender mais e, rogando-lhe licença, apresentamo-lhes algumas das inquietações que me ardiam na mente. Então aqui, dessa vez o Filomeno acertou. As perguntas vieram no momento certo, porque ele ainda não estava ali presente junto com Ambrósio. Eles iam programar ali a visita e coisa e tal, e aí então ele pôde, naquele momento de tranquilidade, trazer as questões dele. Porque geralmente as questões vão trazendo, vão surgindo, no momento em que você está observando. E naquele momento em que você observa, você está ali para servir, e não para satisfazer a curiosidade, mesmo que seja uma curiosidade construtiva. Então, por enquanto, ali o momento está certo. Vamos aqui às inquietações do Filomeno. Pois é. Deixa eu ver aqui. A mente fica fervilhando, André, o tempo todo. Vamos lá, então. Com a afabilidade que lhe é natural, o distinto Esculápio é o médico, não se fez rogado, permitindo-nos fossem-lhe propostas as questões. Por que a caravana, iniciei, era presidida pela nobre benfeitora de Portugal? Aqui é uma pergunta pertinente, porque um espírito que tem um vínculo, a gente lembra sempre, assim como o Dr. Bezerra de Menezes tem um vínculo muito forte com o Brasil, ela certamente, assim como São Luís tem um vínculo muito forte com a França, ela também, sendo de Portugal, tem um vínculo muito forte com os portugueses. Por que ela veio até aqui, na nossa região, resgatar um espírito? Sem qualquer enfado ou indisposição, respondeu-me: desde quando desencarnara, deixando luminosas lições de caridade que a celebrizaram na terra, e podendo desfrutar de justas alegrias
em regiões ditosas, a fim de prosseguir no seu desenvolvimento espiritual. Lembrando, né, que a história traz para nós que Santa Isabel desencarnou ali no século XIII, 1200 e alguma coisa. Então já são ali, pelo menos, da publicação desse livro, quase ali aproximadamente 700 anos que ela se encontrava no plano espiritual. Aqui pelo menos não menciona nenhuma encarnação intermediária, mas a princípio temos esse intervalo, né, em que o espírito fica ali 700 anos nesse trabalho tão elevado, enquanto nós estamos ainda nesse intervalo de 50, 60, 70 anos, nesse período de erraticidade, para nos prepararmos para voltarmos para continuar a nossa evolução. E ela, se vendo aqui como um espírito já elevado, pode aproveitar esse tempo no plano espiritual para continuar, né, aplicando ali, né, todo o seu conhecimento adquirido durante a sua evolução. Então, podendo desfrutar das justas alegrias em regiões ditosas, a fim de prosseguir no seu desenvolvimento espiritual, a extraordinária senhora optara por continuar amparando o povo que o matrimônio lhe havia concedido para ser também sua família espiritual. Por consequência, dedicou-se a socorrer igualmente os desencarnados, retidos em lúgubres paisagens de recuperação dolorosa, trabalhando para retirá-los dali, oferecendo-lhes as oportunidades sacrossantas do amor e do perdão. Em face das faculdades mediúnicas incontestáveis que lhe exornaram a existência física, especialmente a de ectoplasmia, que lhe permitia a realização de vários fenômenos grandiosos. Vocês se lembram, né, que eu comentei com vocês na época, porque ela fazia as doações com a moeda da coroa portuguesa para as pessoas pobres na rua e tudo mais. E aí então o marido dela, né, que era Dom Dinis, se eu não me engano, ele veio então não aceitando aquilo e também ali sendo alimentado por muitas intrigas que eram feitas indiretamente sobre ela. Ele acabou então indo atrás dela para poder flagrá-la, para ter certeza que ela estava fazendo isso, coisa que ele não admitia. E aí então a história diz que ela então, fazendo uma prece fervorosa, pedindo ajuda para lidar com aquela situação, na saia dela, onde ela guardava as moedas, acabaram se transformando em rosas. E aí quando o marido chegou para poder dar aquele flagrante, então em vez de ver as moedas, ele viu as flores. E essa imagem que nós temos do passado até agora sobre ela, quando ela é gravada num quadro, é mostrado assim então aquele pequeno cesto feito com a saia, cheio de rosas, né? Então por isso aqui, especialmente o fenômeno de ectoplasmia. Pois é, André, né? Então assim, é assim que ela costuma ser retratada. Né? Então é uma imagem bastante direta com essa experiência que ela vivenciou. Então aqui para nós, né? Então das faculdades incontáveis, incontestáveis, que lhe exornaram a existência física, especialmente a de ectoplasmia, que lhe permitira a realização de vários fenômenos grandiosos e que foram tomados por milagres pela ignorância vigente na época, poderia movimentar essas forças agora intrapsíquicas, direcionando-as em favor dos espíritos mais infelizes, aprisionados ao remorso, à consciência culpada, que lhe tornaram vítimas fáceis de si mesmos e dos seus adversários inclementes, quão odiendos. Fez uma breve pausa e logo adiu. Com um vasto patrimônio de realizações espirituais, fez-se muito amada, e quando se propôs a esse especial ministério de socorro, muitos valorosos espíritos se apresentaram para assessorá-la, contribuindo para a diminuição dos angustiosos sofrimentos daqueles que estagiam nas esferas desditosas e de difícil acesso. Aqui é impressionante, né, a gente ver que a ideia que nós temos, né, de céu, de paraíso, quando então a pessoa morreu, vai para o céu e vive uma vida contemplativa, né, junto a Deus, apenas em adoração. E aí a realidade do mundo espiritual nós vemos um espírito como ela, canonizada pela igreja, pelo reconhecimento
não apenas dos seus milagres, mas também da sua própria conduta, da sua própria história, um espírito que poderia desfrutar desse plano elevado, vivendo ali, desfrutando todos os prazeres do espírito, ela olha para trás, olha os sofredores nesses ambientes que nós acabamos de conhecer, um ambiente completamente sombrio, pútrido, com tanto sofrimento, com tanto ódio ali presente, e ela então se dedica exatamente a ir nesses ambientes. É aquela coisa, né? Eu não vou para esse lugar para não sujar a minha roupa. E ela pensa exatamente o contrário. Isso não faz diferença nenhuma. Usando aqui uma breve comparação, né? Para que eu vou me contaminar com aquele ambiente se eu posso viver no paraíso, né? Exatamente porque aquele ambiente não faz diferença nenhuma, porque o amor pelas criaturas que ela tem é muito maior do que essa imagem tão materialista que nós ainda trazemos. E é isso que nós vemos, né, quando lembramos de Madre Teresa, quando lembramos do Chico, como lembramos de outros grandes nomes da história, né, da humanidade, que traz para nós esse modelo do amor ao próximo. É aquela coisa, não tem vergonha de abraçar um mendigo, não tem vergonha de abraçar uma criança suja, porque ali nós estamos vendo espírito cuidando de espírito, né? Não que a misericórdia divina deixe de possuir recursos extraordinários de atendimento aos párias morais que se permitiram homonizar com os outros semelhantes em conúbios nefastos. Graças, porém, à sua elevação moral, granjeada no sacrifício e na abnegação e a especialização que se permitiu através dos tempos nesse gênero de atendimento, a sua irradiação vibratória possui um vigoroso campo de defesa que os petardos mentais e as agressões dos verdugos desencarnados da humanidade não conseguem incidir. Né? Então fala para nós que não importa o ambiente onde ela vai, assim que ela chega, né, a presença desses tantos espíritos acabam ficando ali, né, que se torna insignificante pela capacidade de irradiação que ela tem. Né, porque ela vai ali expandindo esse campo vibracional e todos aqueles espíritos simplesmente se distanciam, porque é uma questão de medo e até mesmo de respeito, porque eles vão dizer, eu não tenho nada contra ela, mas eu tenho contra aqueles que estão ali presos. Então ele é uma mistura de respeito, medo, né? Então são ali sentimentos bastante interessantes de serem observados. O Brás colocou ali, né, chocante quando após você adentrar na fé filosófica e olhar os níveis dessa humanidade, né? Isso não significa que somos o Bambam, né? Apenas que já compreendemos boa parte, né, dessas verdades ocultas. Pois é, Brás. E aí aquela coisa, né? A gente consegue ter essa visão do mundo espiritual com mais clareza, né? Isso não nos torna melhores. Na verdade, é até um peso a mais de responsabilidade. Porque até mesmo, né, o propósito desse hospital fala isso. Quantos daqueles que tinham conhecimentos profundos faliram pelo fato de guardarem o conhecimento, mas não terem a vivência. Isso traz para nós, né, uma oportunidade de avançarmos com muito mais segurança por esse caminho. E é uma verdade que será revelada gradualmente, né, conforme a própria humanidade for amadurecendo espiritualmente, deixando ali aquela fé cega e passando ali a ter uma compreensão, uma fé mais racional. André colocou, né, quando vejo essa imagem, reflito que ainda terei muitas encarnações para chegar a tal estado de humanidade, né? Pois é, a gente está junto aqui, né, André? Próxima encarnação a gente se encontra de novo para continuar o estudo. Quem sabe a gente dá um passinho a mais, né? E seguindo, vamos lá. E ele segue aqui o Dr. Inácio. Silêncio, oração mental e amor são os equipamentos exigíveis para que se possa tomar parte na sua caravana, ao lado de muito bem elaborada disciplina interior, feita de confiança em Deus e respeito às suas leis, a fim de que a perturbação e receio não produzam brechas, tornando vulnerável o conjunto. Olha só, silêncio, oração mental e amor. E aqui nós vamos lembrar que quando Filomeno fazia parte desse grupo, o Dr. Inácio estava constantemente irradiando sobre ele aquela ideia do silêncio, da oração e do amor, para que ele não perturbasse o conjunto através ali do medo, da curiosidade, da angústia, que são sentimentos naturais para nós,
né, que somos pessoas comuns, mas para estar preparado para esse local, nós vamos lembrar da mesma forma como eu comentei com vocês naquela mensagem que nós recebemos daquele amigo chinês que falava ali sobre o avião caído e tal, e eu tinha comentado, né, sobre a capacidade psíquica dos espíritos que trabalham no resgate nesses acidentes, nessas grandes tragédias. Porque a gente vai olhar ali espíritos nas mais variadas condições, né, por causa daquela tragédia, corpos mutilados, corpos ensanguentados, espíritos deformados pelo fato de sofrerem imediatamente a influência dos corpos com os quais eles ainda estão vinculados, né? Então o espírito que vai fazer um resgate como esse, ele mantém essa distância emocional e ele foca no trabalho. Então até mesmo André Luiz, na época que a gente estava estudando aquela obra, que ele se encontrava num departamento no plano espiritual, lá em Nosso Lar, e aí então um comunicado chegou que um avião havia se acidentado, ou estava para se acidentar, e haveria necessidade de resgate. Rapidamente André Luiz levantou a mão e disse: posso ir com vocês? A resposta foi simples: não, você não está pronto para isso ainda. Né, porque a gente vai com aquela expectativa de curiosidade, até com boa vontade, não vamos negar, mas é uma boa vontade misturada com curiosidade para ver como a coisa é. Só que naquele momento não é para ver como é. Aquele momento é momento de auxílio, momento de trabalho. E aí nós vamos encontrar espíritos que estão ali altamente capacitados para aquela finalidade. E aqui nós encontramos uma outra modalidade de trabalho em que essa capacidade moral, espiritual, técnica é absolutamente necessária. Então silêncio, oração mental e amor. E foco no trabalho. Isso que é importante. Para evitar reações desnecessárias dos habitantes e controladores desses lôbregos sítios, ela diminui a potência da energia que pode exteriorizar, irradiando apenas a claridade suficiente para iluminar a área visitada, mantendo os objetos traçados, sem deixar atrair por simulações e armadilhas dos hábeis artesãos do mal e da crueldade. Com certeza existem numerosas caravanas equivalentes. No entanto, compromissos espirituais existentes entre ela e o nobre Eurípides atraem-na periodicamente à nossa comunidade hospitalar, a fim de oferecer a sua valiosa e sábia ajuda. Então ali o trabalho é um trabalho mais pessoal, né? A gente vai lembrar também daquelas caravanas de resgate que o Camilo descreveu para nós no Memórias de um Suicida, naquele grupo de trabalho intitulado Legionários de Maria, em que Maria de Nazaré era o espírito responsável por todas essas atividades de resgate a esses espíritos suicidas. E por que a filha indiana para conduzir-se no paú tormentoso? Inquiri interessado. Por precaução, redarguiu calmamente. O campo de energia por ela aberto, ao marchar à frente do grupo, cria defesas em favor daqueles que seguem na retaguarda. Ademais, o terreno pantanoso encontra-se empesteado de vibriões mentais e de detritos psíquicos que poderiam reter os caminhantes descuidados, quais armadilhas distendidas por todos os lados para impedir a fuga dos prisioneiros espirituais. Da mesma forma que na Terra a astúcia perversa se utiliza de engrenagens sórdidas para reter e malsinar suas vítimas, considerando-se ser o nosso mundo, ser o mundo causal, convém não esqueçamos que aqui a mente dispõe para o bem como para o mal, de muitos arsenais de força de que se utiliza conforme o estágio de evolução em que se encontra. Aqui ele vai falar de situações que são encontradas nesses ambientes, desses vibriões que ele colocou, que é como se fossem ali pequenos seres que estão ali para atacar, para prender aqueles que caminham, que passeiam por esses locais. E aí no caso dela, então, como ela cria essa corrente vibracional pelo caminho por onde ela percorre, então essa corrente vai se estendendo pela retaguarda, por aqueles que estão atrás, recebendo também a mesma proteção. O que seria um problema
caso então eles se dispersassem, cada um andando pelo seu próprio caminho. Então isso é uma questão de disciplina, né? Por que o clima de conversação fosse agradável, prossegui indagando. O nosso irmão Ambrósio constitui merecedor de um socorro especial, tendo-se em vista haver sido ele o motivo central da incursão vitoriosa? Desenhando um sorriso suave na face, em razão da pergunta algo ingênua, o amigo educado retrucou. Aqui praticamente era uma pergunta esperada, né? Por que Ambrósio? Né, a pergunta que nós estamos fazendo desde o início, né? Não há privilégios nas leis divinas, caro Miranda, conforme sabemos. Nem pessoas ou espíritos existem que sejam especiais. Né? Todos nós somos iguais perante Deus, né? O nosso irmão Ambrósio, que hoje se encontra conosco, partiu da espiritualidade na direção do planeta terrestre, cantando hosanas de esperanças, e retornou destroçado, aprisionado no calabouço que abriu para si mesmo, através da invigilância, em razão de haver falido nos propósitos que se comprometeu tornar realidade. Há quase 70 anos mergulhou no corpo físico, sob a carinhosa assistência de benfeitores que o inspiraram e se prontificaram a ajudá-lo por mais de meio século em atividades espirituais significativas. Enriquecido com mediunidade ostensiva, preparou-se para cooperar com a divulgação da doutrina espírita, devendo entregar-se com abnegação e humildade. Em razão dos seus esforços direcionados para o bem, não seriam regateados valores que o auxiliassem na desincumbência da tarefa. Então aqui mostra um espírito que reencarna, tendo na sua programação reencarnatória a mediunidade ostensiva e a proposta de divulgação da doutrina. E ele, então, sendo um espírito falido, nós já temos ali, então, o primeiro vínculo dele com essa instituição, com o Hospital Esperança. Então já começa por aí. Recuperado de graves delitos cometidos no campo do sacerdócio católico no passado, no qual se comprometera terrivelmente, o exercício da mediunidade iluminada pela codificação espírita ser-lhe-ia a estrada de Damasco para o verdadeiro encontro com Jesus. Né, aqui o simbolismo, vale a pena a gente só lembrar. A estrada de Damasco, né, a gente vai lembrar que Damasco, capital da Síria, foi onde teve ali a grande revelação Saulo de Tarso. Saulo, que era um dos participantes, né, dos trabalhos romanos, ele então se dedicava à perseguição dos cristãos. E após a desencarnação de Jesus, ele então, andando ali por aquela região na entrada de Damasco, ele teve, né, aquela cegueira momentânea e teve uma visão com Jesus, quando Jesus disse, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então, a partir daquele momento, né, com outras experiências que ele vivenciou, naquele momento ele então acabou se modificando de perseguidor e acabou se tornando um cristão, deixando de ser Saulo e passando a ser Paulo de Tarso, e não Saulo de Tarso como ele era antes. E como Paulo de Tarso, como divulgador, de perseguidor, ele acabou sendo perseguido, tendo ali as suas experiências bastante difíceis, como a gente já comentou anteriormente. Porque não basta você virar a chave, né? Não, eu sou mau, agora eu sou bom. No momento em que você muda o seu perfil de ser ali um romano e passa a ser um cristão, romano no sentido político, ideológico, né? E você se torna um cristão, você continua tendo inimigos no cristianismo, porque a sua imagem, a sua fama, a sua história não é simplesmente apagada. E ele acabou vivenciando, né, nas deduções que nós tiramos do estudo que nós fizemos naquele momento, que Paulo naquele momento ele viveu naquele limbo em que ele não era nem aceito mais na comunidade romana, como ele também ainda não era aceito na comunidade cristã. E ele teve ali que viver esse sacrifício pessoal, esse reconhecimento, até o momento em que o trabalho efetivamente dele cresceu e ele conseguiu ali propagar a doutrina de Jesus. Né? Então aqui é a mesma coisa. Né? Então essa mediunidade que é apresentada aqui, né, que é proposta para o Ambrósio, seria exatamente a sua estrada de Damasco.
naquele momento de reencontro com Jesus, porque provavelmente, como sacerdote católico no passado, vai com Deus braço, aquele sacerdote católico no passado esteve envolvido ali nos mais variados abusos, né? Que poderia ser inquisição, poderia ser um abuso de poder que ele teve naquele momento, uma influência negativa que ele pode ter exercido sobre alguém ou sobre uma comunidade, não sabemos. Mas nessa nova reencarnação, a sua proposta era o recomeço. Embora a terapia valiosa de que fora objeto, não conseguiu superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção, voltando a enrodilhar-se em cipoais mais vigorosos, agora sem escusas, em razão do conhecimento que possuía sobre a vida espiritual. Então, se no passado ele poderia alegar que ele errou por ignorância, estando agora encarnado nessa nova oportunidade, ele acabou tendo a oportunidade, primeiro, de ter contato com a doutrina espírita, levando para ele esclarecimento e responsabilidade nas tarefas. Mas mesmo assim ele faliu, mesmo assim sabendo que estava falindo, né? André colocou Paulo e José de Nazaré, são minhas referências, né? Legal, André. A gente sempre elege, né, aqueles que são os nossos modelos. É isso aí. Fazendo uma reflexão mais cuidadosa, concluiu. Beleza? O corpo é ainda uma armadura muito pesada para o espírito, que sente o bloqueio dos compromissos e desvaíra nos arrazoados da insensatez, mesmo quando advertido e orientado com segurança. Nosso amigo e irmão Ambrósio renasceu em cálido ninho doméstico, onde o amor vicejava a fim de dispor de forças para enfrentar e superar as agressões dos adversários desencarnados que o vigiavam desde a infância. Então, olha só, adversários desencarnados, provavelmente aqueles que foram vítimas naquele passado como sacerdote que ele foi. Como não esquecemos nesse período, os médiuns ostensivos experimentam grandes aflições propiciadas pelos seus inimigos de ontem, que tentam perturbar-lhes a marcha, impedindo por antecipado a realização dos programas para os quais renasceram. Por isso mesmo, o carinho dos pais, as orientações espirituais, particularmente as espíritas, constituem valioso recurso para criar resistências morais nos futuros trabalhadores da causa do bem, que se poderão dedicar sem receio aos compromissos iluminativos. Foi o que aconteceu com o nosso candidato à reabilitação. Olha que expressão interessante. Candidato à reabilitação. Porque a proposta foi oferecida, a execução é por conta dele. E infelizmente ele não conseguiu. Se foi acicatado e perseguido por diversos companheiros inamistosos que o afligiam, não lhe faltara o devotamento dos pais, especialmente da mãezinha, que também era portadora de percepção mediúnica, ajudando-o no exercício da oração e dos bons costumes, a fim de que se imunizasse contra as heranças infelizes que se lhe encontravam vivas no íntimo, mas também como tesouro de sustentação para as lutas do futuro. Então aqui o Dr. Inácio lembra que o Ambrósio, quando criança, naquele período em que há o afloramento da mediunidade, ele viveu aquele tormento, né, daqueles espíritos, porque não é apenas a mediunidade em si, é a mediunidade que abre a porta para uma visão do seu próprio passado. E como esse passado era um passado de muita dor que ele provocou, de muito sofrimento, essa mediunidade se torna para ele também essa porta de sofrimento. Então, diferentemente do Chico, por exemplo, né? Ou que a gente vai acompanhando, do Divaldo da mesma forma, que eles tiveram sim aquele momento de dificuldade, porque vendo coisas, sentindo coisas, tendo determinadas experiências, mas sem o devido apoio, que foi o caso do Chico, por exemplo, né? Que ele acabou tendo ali com a madrasta dele, com pessoas da família que não compreendiam essa faculdade e tudo mais, ele acabou sofrendo por isso. Mas a gente vê que é um sofrimento diferente daquele que Ambrósio está tendo. É aquela criança que acorda com sobressaltos, é aquela criança perseguida, aquela criança agredida, ameaçada e agredida constantemente.
Então essa mediunidade ostensiva para ele se tornou realmente ali um momento de muito sofrimento. Mas, tendo isso como parte da sua própria programação, porque a mediunidade veio, mas não era possível anular o seu passado, e portanto esses vínculos continuariam presentes, ele reencarnou então num lar espírita, em que a mãe também sendo médium, e os pais ali, os pais de um modo geral, o auxiliavam nesse momento. Vamos continuar. Caminhávamos lentamente pelo corredor na direção da enfermaria em que se encontrava o recém-chegado. Segurando-me o braço afetuosamente e mudando o tom de voz, o nobre médico aduziu: a mediunidade é compromisso de alta significação que ainda não encontrou a necessária compreensão entre as criaturas encarnadas do mundo físico. Por um atavismo perverso, por aquele condicionamento do passado que ainda se encontra presente, que teima em permanecer dominante é quase sempre tida como favor divino para eleitos, força sobrenatural, mecanismo prodigioso e equivalentes que tornaria o medianeiro um ser especial, quando não combatido tenazmente, tornando-se-lhe uma armadilha cruel que o leva à presunção e ao despautério. Então esse atavismo traz aquela ideia de que o médium é uma pessoa especial. E assim ela foi tida, desde os tempos mais antigos. Se nós voltarmos, por exemplo, na época do Egito, na época da Grécia e de outras sociedades do passado, nós vamos encontrar aqueles indivíduos dotados de uma percepção especial, colocados como sacerdote ao lado dos grandes líderes. Eram ali as pitonisas, eram os adivinhos, os feiticeiros e tudo mais. Basta a gente lembrar uma figura que faz parte de uma história, mas ela é bastante marcante, o mago Merlin. Lá, quando nós estudamos, o rei Arthur, a Távola Redonda, Excalibur, etc., etc., quando tem a figura daquele grande feiticeiro, é assim que ele se mostra. Basta a gente ver, André comentou, Senhor dos Anéis, os orques, basta a gente lembrar quem eram os feiticeiros dessa história também. Uma história que traz para nós, foi só falar de Rei Arthur, que é tudo mentira, a historinha me apareceu. Mas tudo bem, acabei de comentar sobre ele. Mas a gente vai lembrar, por exemplo, que no caso do Senhor dos Anéis, é um tipo de conto, que a gente chama sobre Dungeons and Dragons, Então é um tipo de conto que fala sobre cavaleiros, que fala sobre magos, que fala sobre guerreiros, etc, etc. Então tem bem isso, e os feiticeiros têm uma participação bastante marcante. E guardadas as devidas proporções, nós vamos encontrar, por exemplo, esses feiticeiros dotados de um grande poder, de uma grande influência, e nada mais são do que um paralelo dentro da nossa realidade do que é a representação dos médiuns. Então por isso essa ideia, você é médium, você vê espírito, poxa vida, olha só que coisa. Num passado não muito distante, os médiuns eram perseguidos como feiticeiros e morriam dolorosamente por causa disso. Depois passaram a ser tratados como heróis. E essa ideia do heroísmo na mediunidade ainda é presente, onde muitos médiuns andam pelos corredores de casas espíritas carregando aquele crachazinho dourado, eu sou médium. E nós que sabemos bem, nós olhamos para ele e falamos, bem feito. Da próxima vez faz direito, porque a mediunidade veio como correção, não veio como presente. A Angelina colocou, a mediunidade deve ser entendida como um compromisso de débitos adquiridos. E hoje o ser tem oportunidade de resgatar débitos. Bem entendida com doação, resignação e amor, fará de vós todos médiuns serem que exercerão com amor a condição de médiuns. Então, essa mediunidade vem para nós como sendo oportunidade de resgate. Essa mediunidade ostensiva nós tratamos. Pois é, médium tijolo, Angelina? Andréia? Médium tábua, médium porta de cerejeira e assim vai, Mas assim, a mediunidade é uma grande responsabilidade. Então, obrigado pela participação, queridos amigos, ali trazendo para nós a sua mensagem. Então, a mediunidade realmente é algo ainda muito, muito incompreendido. Tanto é assim que muitos santos
que são considerados médiums, mostram que essa santidade que eles possuem é uma relação com a mediunidade. Mas, na verdade, a santidade que eles trazem é uma relação com o comportamento, com as atitudes, com os valores, também utilizando eventualmente da mediunidade para pôr em prática os seus melhores valores. Mas hoje aquela ideia, ele era santo porque ele produzia tal fenômeno, e não é assim. E seguindo, né, o Dr. Inácio traz para nós. Mesmo que procure viver com simplicidade e demonstre que é somente instrumento do mundo espiritual, que a ocorrência do fenômeno independe da sua vontade, as criaturas viciadas nas superstições e interessadas nas questões imediatistas o envolvem em bajulação, em excesso de cortesias, em destaques embaraçosos que quase sempre terminam por perturbar-lhe a marcha. Então isso é interessante porque mostra não apenas os médiuns com essa ideia de serem seres especiais, como as pessoas comuns olham os médiuns como sendo seres especiais. Então é uma visão dos dois, aquele que é médium e aquele que traz uma adoração pelo médium, né? As heranças do pensamento mágico com que acompanham as manifestações mediúnicas fazem que se transfiram para o médium os méritos que pertencem à vida, empurrando-o para tropeços e compromissos negativos, sem forças para resistir aos assédios de todo porte que o circunscrevem em área muito apertada e conflitiva. Então aquele médium, né, que acaba aceitando isso tudo, acaba ali sendo alvo das ciladas que ele próprio cria, da vaidade, do orgulho, né? Por outro lado, vigem a intolerância sistemática e a perseguição gratuita à faculdade mediúnica, por uns considerada como de natureza demoníaca, por outros tida como transtorno patológico ou sagacidade de malabaristas, interessados em enganar ou fruir resultados monetários para o próprio bem. Embora injustas, apoiam-se em algumas ocorrências infelizes que assinalam personalidades frágeis ou enfermiças, cuja conduta sempre oferece margem para essas inditosas afirmações totalmente destituídas de significado ou de lógica. Então, se por um lado nós vimos ali o poder, né, tomando conta da mente das pessoas pelo fato de verem a mediunidade como algo especial, nós temos o outro lado, né, como eu comentei com vocês no passado, em que os médiuns eram perseguidos. E isso acontece até hoje, né? Nós temos, por exemplo, não raras vezes dentro do trabalho do atendimento fraterno, pessoas que nos procuram para falarem sobre as suas experiências mediúnicas, mas eles falam para nós, mas não falam dentro de suas próprias comunidades, porque são médiuns dentro de outras religiões. Então, às vezes, médiuns evangélicos dizendo: eu vejo pessoas da minha família que desencarnaram. Tem inclusive ali, né, uma jovem, certa vez, ela disse que via a avó desencarnada e ela tinha uma sensação muito agradável e muito real da presença da avó, mas ela não comentava isso dentro da igreja dela, porque diziam que essa presença de espíritos era uma ilusão do diabo, e ela falava assim: isso não é coisa do diabo. O amor que eu sinto quando eu vejo a minha avó, ele é muito real. E ela tinha essa mediunidade ostensiva. Então até hoje as pessoas se fecham, não contam suas experiências, ou quando contam, contam apenas dentro de um círculo muito íntimo, pelo medo, pelo temor de serem julgados, de serem criticados no presente. Então, se hoje você não tem ali a perseguição que houve no passado, existe o constrangimento nas sociedades, nas comunidades em que as pessoas vivem, até mesmo dentro da própria família. Dudu trouxe para nós aqui: o que eu fiz para merecer ser um médium? São perguntas que às vezes não encaixam nos movimentos morais de irmãos que chegam sem entender por que aquelas coisas aparecem. Eu sei que não fui tão bom e me deram a mediunidade, mas sei também que isso tudo é sem o reconhecimento da propriedade de um ser, um espírito espírita,
e entender durante o tempo das nossas vidas que tudo isso é simplesmente aprendizados para a melhor evolução do ser que é médium. Então, o porquê, né? Porque realmente essas perguntas, elas são muito valiosas. Porque tem pessoas que dizem, por que eu tenho que ver? Por que eu tenho que sentir? Por que a mediunidade veio? Porque quando nós pensamos em mediunidade, a primeira imagem que nós temos é o médium trabalhando no centro espírita. E nós nos esquecemos dos médiums, que são pessoas comuns, dentro de suas crenças, dentro de sua cultura, e que vivem experiências mediúnicas que levam, olha, eu não quero mais ter isso, por que eu tenho isso? Me ajuda a parar com isso, sem entender qual é o objetivo. E nós também não entendemos no sentido, né? Exatamente. Né? Então, nós não entendemos o porquê, porque cada um tem a sua própria história. No caso, por exemplo, do Ambrósio, que a gente está acompanhando, ele teve ali uma história problemática no passado e a mediunidade veio como oportunidade de correção. Mas outras pessoas que trazem a mediunidade tiveram também as suas histórias, mas de um modo geral. Nesse caso, são experiências que são vividas por essas pessoas, principalmente para que, tendo contato com o mundo espiritual e vendo o mundo por essa nova perspectiva, consigam se corrigir. Porque não é o trabalho mediúnico que vai transformar a pessoa propriamente, é o conhecimento que ela vai adquirir através desse trabalho. É a compreensão dessa realidade, saindo da ilusão, saindo do egoísmo. E todo mundo acha que é assim, olha, vai trabalhar com a mediunidade que tudo isso passa. É a mesma coisa de você dizer para alguém, olha, vai fazer caridade que você vai ficar melhor. Não é o trabalho de você dar um pedaço de pão para alguém. É o sentimento que vai brotar em você no momento em que você percebe a dor do outro. Então não é fazer por fazer. É você fazer com o sentimento e você se sentir parte daquilo como algo importante. Porque existe essa ideia, eu sou médium, estou trabalhando na casa espírita. E que você acha que tem algum mérito por isso? Agora, quando você vive a mediunidade e você percebe o amor que você pode aplicar e o tanto de auxílio que você pode prestar para encarnados, para desencarnados, aí o trabalho começa a acontecer. Aí a mudança se torna efetiva. Tanto que nós estamos vendo que nesse hospital, muitas pessoas eram médium. Eram médiums, né? Mas a pergunta é, e daí que elas eram médiums? Adiantou alguma coisa? Adiantou dentro da proposta evolutiva que elas tinham? Não, mas elas tiveram ali mais uma etapa em que o sofrimento se tornou muito mais presente do que o esclarecimento que elas deveriam conquistar. Então tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que fazer por que eu estou fazendo aquilo e o que eu aprendo, o que eu cresço fazendo isso tudo. E a gente vê isso de uma forma tão simples, né? No nosso dia a dia. Nós vemos aí pessoas trabalhando nas suas diversas áreas, trabalham por trabalhar. Trabalham para poder ganhar ali os seus recursos, trabalham para poder ganhar a sua influência e não percebem que o exercício do trabalho ele é edificante quando você se transforma fazendo aquilo. Né? O Dudu colocou, né, o tijolo também vê o verbo como sua opção de sua mediunidade, sem ter as sensações que muitos conhecem. Continue mediunizando o seu verbo que tanto gostamos de ouvir. Bacana colocar isso, obrigado pelo carinho. Né, porque muitas vezes, né, nós que não temos uma mediunidade ostensiva, nós ficamos pensando, né, poxa vida, como eu gostaria de ter isso. Mas a pergunta é, por que você quer ter? Por uma questão de vaidade, por uma questão de curiosidade, só para você dizer que, você viu um fantasma? Então muitas vezes para nós o silêncio da mediunidade ostensiva serve para nós como aprendizado para que a gente possa trabalhar mais, e esse trabalho é muito mais meritoso. Porque aí então nós estudamos sobre o mundo espiritual sem ter a percepção desse mundo. E aí nesse caso, né, a gente trabalha, né, forçando ali o nosso intelecto, recebendo ali, né, as cargas intuitivas, né, que sempre recebemos dos queridos amigos, para ajudar no desenvolvimento do raciocínio, mas a princípio é algo absolutamente mecânico. Mas sabemos agora que sim. Vamos lá, só para a gente finalizar então esse trechinho. Obrigado, gente, pela participação de vocês lá em cima. Ou aqui do lado, né? Aqui então, deixa eu ver quanto que falta aqui. Tem bastante coisa ainda. Aqui então, pessoal, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa aqui agora, porque depois de todas essas instruções
que o doutor Inácio foi trazendo então para Filomeno, comentando, né, sobre a importância da mediunidade, a questão das experiências anteriores que todos já vivemos uma vez relacionado com experiência mediúnica, os resultados de tudo isso. Agora, nessa conversa com o Filomeno, ele vai focar agora na história de Ambrósio. Então a gente deixa aqui, como é um ponto bem estratégico, a gente faz aqui a nossa pausa, e ele vai dizer depois aqui, só para vocês acompanharem, né? O nosso Ambrósio conseguiu atravessar a infância relativamente bem, suportando o cerco da hostilidade dos inimigos da verdade, amparado pelos genitores vigilantes. Então aqui a gente para, né? Porque depois a gente vai fazer aqui uma dedicação específica sobre a história dele. Nós temos aí um longo trajeto aqui, passei aqui algumas páginas, né? Então, para fazer uma leitura em 5 minutos é rápido, mas a gente vai perder tudo aquilo que traz para nós aqui nesse nosso conteúdo. Então a gente termina por aqui. Vimos então, contando um pouquinho da história de Ambrósio, como sendo um sacerdote católico no passado, que acabou utilizando esse sacerdócio de uma forma equivocada e, portanto, acabou causando muito sofrimento e criando ali muitos inimigos. Nessa encarnação seguinte, há 70 anos, ele reencarna como médium, dentro de um lar espírita, recebendo todas as instruções para fazer o bom uso dessa faculdade, para domar as suas inclinações interiores, coisa que ele não conseguiu. E aí então agora contando, né, nessa segunda parte, um pouco da sua história e o porquê, que não vimos ainda, porque de fato ele foi merecedor de algo tão especial assim. Já que todos aqueles que foram resgatados também foram médiums, né, já que a proposta desse hospital era resgatar indivíduos que tinham essa história. Então, de todos aqueles que foram resgatados, levados, né, por aqueles padioleiros, né, por aqueles maqueiros, para o hospital, por que Ambrósio? E por que tão especial presença, né, de duas entidades de tanto valor, como foi o caso de Santa Isabel, ou da Rainha Isabel, e também de Eurípides? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles, mas já temos aqui um pouco da nossa história. André colocou, né, acho ótimo parar por aqui.